como determinar as tarefas que você precisa realizar no seu dia a dia. Você, assim como todo mundo, tem uma série de tarefas a serem realizadas todos os dias. E eu sei que você acredita que você é a pessoa mais ocupada do mundo, mas confie em mim, todas nós somos, cada uma à sua maneira. E confie ainda mais, existe gente com uma rotina ainda mais estressante que a sua, ainda mais preenchida que a sua. Se você deseja viver de uma outra maneira, menos estressada, cumprindo as suas atividades, você vai ter que desconstruir essa ideia de que você é a pessoa mais ocupada do mundo. Como fazer isso? É o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, deixe seu like, ative as notificações e siga o canal para mais dicas como essa. Primeiro passo para determinar todas as tarefas que você precisa fazer é listar todas as tarefas que você tem. E aí, quando eu digo listar todas as tarefas, é literalmente listar tudo aquilo que você faz na sua semana. Você vai chegar no domingo e vai anotar todas as atividades que precisam ser feitas por você. Levar a criança para a escola, fazer o para casa, realizar alguma atividade doméstica, horário de trabalho, horário de academia, dança, encontro com os amigos, eventuais confraternizações na semana, aniversários. Tudo que você vai fazer na semana, você vai listar num papel no domingo. Lembrando que a agenda deve ser feita no domingo. No domingo você lista tudo que pretende fazer naquela semana. Feito isso, você vai analisar essa lista de tarefas e dividi-las em blocos. Bloco das coisas que não tem como deixar de fazer, as coisas essenciais. Levar a criança para a escola, fazer o para casa, trabalhar, são coisas que você simplesmente não pode mexer. Elas têm horário definido e devem ser realizadas de qualquer maneira. O segundo bloco são das atividades importantes. Atividades que são importantes para o seu desenvolvimento pessoal, mas que não são essenciais. Ou seja, você pode deslocá-las ou deixar de fazer. Você não pode deixar de levar seu filho para a escola, mas você pode deixar de ir à academia algum dia. Deu para entender a diferença? O terceiro bloco é o bloco das atividades secundárias. Atividades que seriam muito legais se acontecessem, seria como uma cereja do bolo, mas elas serão encaixadas se sobrar tempo. Exemplo disso são atividades de lazer, encontro com amigos, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um aniversário de um amigo é bacana ir, mas pode ser que não se encaixe na sua rotina, porque, por exemplo, você tem uma reunião de trabalho. Essas atividades, elas não são irrelevantes, mas elas podem ser descartadas dependendo da forma como a sua semana se desenrola. As atividades essenciais, aquele primeiro bloco de atividades, não tem como ser mexido, a não ser que aconteça uma mega eventualidade, por exemplo, uma doença. Do contrário, você vai pegar essa atividade do papel e passar para a sua agenda. Faça isso a lápis, tá? Passou essas atividades essenciais para o seu planner ou para a sua agenda, você vai trabalhar nos blocos de atividades importantes e atividades secundárias. E é aqui que mora o ouro de qualquer agenda. Nesse ponto, você vai precisar fazer a seguinte análise: as minhas atividades me levam onde eu desejo chegar? Se você ainda não fez essa análise, faça agora mesmo. Qual a pessoa que você pretende se tornar? As suas atividades devem ser compatíveis com essa pessoa, principalmente as suas atividades secundárias e as suas atividades importantes, os dois últimos blocos de atividade. Se você deseja desenvolver a sua intelectualidade, precisa ter um horário para você estudar, precisa ter um horário de leitura, isso é muito importante. Se você é uma pessoa que deseja emagrecer, um desenvolvimento físico, você precisa ter tempo na sua agenda para produzir sua comida e fazer atividade física. Se você é uma pessoa que está começando no mercado de trabalho e para o seu emprego é importante fazer network, você precisa ter tempo para isso. Então, estar em reuniões, estar em encontros, a depender de como que funciona a sua rotina. Essas atividades importantes e secundárias, elas deverão ser alinhadas de acordo com os seus objetivos. E aqui, muito importante, se você, por exemplo, se você trabalha e deseja estudar para concurso, você tem
pouco tempo para isso. Então você vai precisar abrir mão de atividades secundárias como encontros com amigos, lazer, esse tipo de coisa. Tenha sempre em mente, nós não podemos ter tudo. Nosso tempo é limitado, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Nós precisamos fazer render o nosso dia nessas 24 horas. Por isso que é tão importante ter muito em mente quais são os tipos de atividades que a gente realiza, de fazer essa divisão nos 3 blocos, escolher quem é a pessoa que você deseja ser, qual pessoa você pretende se tornar, para que as suas atividades estejam de acordo com essa pessoa. Sempre pense nisso. A gente não pode ter tudo, a gente não consegue fazer tudo, então você precisa fazer escolhas. Entra um ponto muito importante da agenda. Tudo não cabe na agenda, então você precisa fazer renúncias, você precisa dizer não. Eventualmente você vai ter que dizer não para o encontro com um amigo, você vai ter que dizer não para academia, você vai ter que dizer não para dormir até um pouco mais tarde. Tudo isso é importante, o sono é importante, ter encontro com os amigos é importante, praticar atividade física é importante, mas eventualmente essas coisas terão que ficar de fora para um bem ainda maior. Se você tem uma rotina muito apertada e você pretende estudar, uma ideia é você começar o seu dia mais cedo e estudar mais cedo. Isso faz toda a diferença na sua rotina, ter essa clareza da pessoa que você pretende se tornar. Nem sempre é fácil e tranquilo fazer essas escolhas, porque nós temos a ideia de que nós damos conta de tudo, que nós podemos fazer tudo, e no final das contas a gente está só equilibrando pratinhos e não conseguindo sair do lugar. Então, tenha sempre em mente, divida a sua vida em 3 blocos de atividades. Atividades essenciais, atividades importantes e atividades secundárias. Trabalhe sempre nessas atividades secundárias, nessas atividades importantes, qual pessoa você pretende se tornar nos próximos anos. Não se esqueça disso, a construção da pessoa que você deseja, ela começa hoje. Você só será a pessoa que você deseja daqui 1, 5 ou 10 anos se você começar a construir hoje. E para construir hoje, você precisa estar praticando as atividades corretas para o seu objetivo. Você não vai passar no concurso se não tiver tempo na sua agenda para estudo. Você não será uma boa mãe se você não tiver tempo para o seu filho. Você não será uma boa esposa se você não tiver tempo para o seu marido. Você não será uma boa profissional se não tiver tempo para crescimento profissional. Fazer network, cursos, desenvolver uma segunda língua ou até terceira língua. Essas atividades precisam estar compatíveis com essa pessoa. O norte para suas escolhas é a pessoa que você pretende se tornar. Eu espero que esse vídeo te ajude a determinar quais as tarefas que você pretende realizar, sempre tendo em vista a pessoa que você pretende se tornar.